Você já deve ter ouvido falar que não existe no CTB uma infração específica para quem é flagrado pilotando sua motocicleta descalço. E eu até concordo que infração específica não existe. Mas será que um motociclista não estaria dirigindo o veículo sem os cuidados indispensáveis à sua segurança? Por exemplo, não existe no CTB uma infração específica para quem é flagrado dirigindo lendo um livro. Todavia, essa conduta é enquadrada no artigo 169 do CTB, que é dirigir sem atenção ou os cuidados indispensáveis à sua segurança. Não estaria o motociclista também cometendo essa infração ao conduzir o seu veículo descalço? Mas antes de apresentar o que diz a nossa legislação de trânsito sobre essa conduta, eu gostaria de apontar alguns números assustadores. Onde, segundo uma pesquisa do CEPAM, 10% dos pacientes que chegam aos hospitais depois de um acidente de moto sofrem algum tipo de amputação. Desses, 66% perdem dedos ou todo o pé, porque estavam descalços na hora do acidente. O levantamento ouviu 463 pacientes de hospitais pernambucanos. Agora deixe de lado a fiscalização de trânsito e me responda com sinceridade. É seguro pilotar uma motocicleta descalço? O nosso Código de Trânsito diz que um trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Será mesmo que o Conselho Nacional de Trânsito adotou tais medidas que visam assegurar esse direito? Vejam o que diz o artigo 54 do CTB. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Gente, no dia 22 de janeiro de 2023, completamos 25 anos de vigência do Código de Trânsito Brasileiro. Tempo suficiente para o CONTRAN adotar tais medidas. Porém, até hoje, ele não especificou, não criou uma resolução informando como deve ser o vestuário do motociclista. Chega até parecer que ele não concordou com o desejo do legislador, impossibilitando a lavratura do auto de infração com base no artigo 244, que diz o seguinte: conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar o capacete de segurança ou vestuário, de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Sabemos que o CONTRAN regulamentou como vai ser o uso do capacete, porém nada mencionou acerca do uso do vestuário do motociclista, com exceção de algumas categorias como motofretista, mototaxista. Então, portanto, basta que o motociclista, de modo geral, esteja vestido com a simples bermuda, sem camisa e descalço, que não estaria cometendo a infração do artigo 244. Todavia, ao pilotar descalço, o motociclista não estaria adotando os cuidados indispensáveis à segurança, ele estaria sim cometendo a infração do artigo 169 do CTB, que é dirigir sem atenção ou os cuidados indispensáveis à segurança. E olha que esse é o entendimento de muitos, inclusive de agentes da fiscalização de trânsito. Isso porque, quando analisamos a infração do artigo 252, inciso 4, é dirigir veículo usando calçados que não se firmem aos pés ou comprometam a utilização dos pedais, percebemos que na ficha de fiscalização dessa infração, o CONTRAN fez questão de destacar que essa infração também vai ser aplicada ao motociclista, muito embora exista uma infração específica para ele que não esteja utilizando o vestuário. Como esse vestuário ainda não foi regulamentado, não é possível a lavratura do auto para aquele que está pilotando a motocicleta de chinela com base no artigo 244. Então restaria sim a lavratura com base nesse artigo 252, inciso 4. Porém, logo ao lado, percebam que o CONTRAN, ao falar que não se deve autuar o condutor descalço, não teve a mesma motivação para destacar que é proibido autuar o motociclista. E é justamente por conta desse pequeno detalhe que surge um pensamento de ser possível a lavratura do auto de infração com base no artigo 169. Eu confesso que até defendia essa ideia. Afinal, aquele que está descalço estaria sim conduzindo um veículo sem os cuidados indispensáveis à segurança.
Todavia, minha mudança de posicionamento aconteceu quando eu fui alertado por um dos maiores especialistas de Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito do Brasil, que é o professor Emanuel Silva. Inclusive, ele tem um excelente curso sobre o manual junto com o professor Carlão, do Manual do Trânsito, onde a ficha de fiscalização do artigo 169 possui 22 exemplos de quando não se deve autuar. E vejam o que diz justamente o último desses exemplos. Condutor dirigindo o veículo sem utilizar calçados, ou seja, descalço. Sendo assim, como o agente de trânsito deve obedecer o manual, ficaria impedido de lavrar o auto de infração com base nesse artigo. Porém, a pergunta que fica no ar é a seguinte: se o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito, o que está faltando para o CONTRAN adotar uma medida para assegurar esse direito e tirar todos nós, motociclistas, da zona de conforto e diminuir esses números de amputações que apresentei no início, que geram um custo altíssimo aos cofres públicos e somos nós que pagamos por esse preço. Então, independentemente do que diz a norma, eu faço um apelo a você, motociclista: preze sempre pela sua segurança. Se você vem gostando desses conteúdos, a sua inscrição em meu canal vai me motivar a continuar fazendo esse trabalho. Um forte abraço e até a próxima.